Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos. Mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida que tem nos abençoado, assistindo, comentando, compartilhando ou intercedendo por este ministério, por essa empreitada, pela nossa vida. Que o Senhor retribua, que o Senhor derrame o seu amor e o seu perdão, a sua graça de uma forma abundante sobre a sua vida, que venha transbordar, que as bênçãos do Senhor possam inundar a sua vida como um verdadeiro rio que desce, que sai do trono de Deus para a sua vida. Deus abençoe a cada um, é o meu desejo do fundo do meu coração. Hoje estamos estudando sobre o livro de Naum. O nome Naum significa consolação. Naum provavelmente ele era da cidade de Elcos, na Galileia. Naum, ele foi contemporâneo de Ezequias e de Isaías, e quando o exército da Síria invadiu o reino do norte e levou 10 tribos, né, o reino do norte inteiro, as 10 tribos, levou cativo, Naum conseguiu escapar. E ele foi para o território de Judá, fixou residência em Jerusalém, e 7 anos depois, ele presencia o cerco de Senaqueribe e o desafio de Senaqueribe a Deus, dizendo que estaria então também derrubando o reino de Judá. Ele presenciou o que Deus fez através de Isaías, ele presenciou o desespero do rei Ezequias, mas é o livramento que de uma só vez o Senhor derrotou e pereceram 185 mil homens do exército inimigo. Tudo isso está narrado lá no segundo livro de Reis, capítulo 18 e 19. Eu te aconselho a ler, eu não posso voltar muito tempo nesse outro texto, senão nós não tratamos do próprio Naum. Mas pouco tempo depois desse livramento, Deus dá a Naum uma palavra que acabaria com a graça do exército assírio. Ele dá uma palavra dizendo que Nínive seria destruída, que Nínive não se voltou para Deus, não aproveitou tudo que Deus fez, inclusive mandando o profeta Jonas lá para poder pregar o arrependimento. Eles se arrependeram por um tempo, mas a nova geração, em torno de 150 anos depois da ida de Jonas, Nínive estaria sendo destruída. Então, você vê que rapidamente, passou uma geração, a próxima geração já não quis mais saber do Senhor, a ponto de no final dessa geração nova, o Senhor resolver destruir de vez a cidade de Nínive. Os versos chaves de Naum estão lá no primeiro capítulo de Naum, nos versos 8 e 9, quando ele diz: olha, chegou o julgamento de Deus para Nínive. Chegou o julgamento de Deus para Nínive. Acabou. De uma vez. É a frase-chave de Naum. De uma só vez vai acabar a Síria. Vai acabar Nínive. Então, a mensagem de Naum é uma sentença e o fim horrível daqueles apóstatas. A cidade de Nínive, os assírios, eles não foram tratados por Deus simplesmente como inimigos do povo, como um povo que não conhecia o Senhor. Eles foram tratados por Deus como apóstatas, aqueles a quem Deus, por mais que eles fossem cruéis, por mais que eles fossem um povo temido, odiado no mundo inteiro, Deus se preocupou em levar a eles a mensagem de salvação. E eles agora se rebelaram novamente contra essa mensagem. Então Deus os trata como apóstatas, como as pessoas que abandonaram a fé. Esse livro ele pode ser visto e ele chega a ser indicado por alguns como uma continuação de Jonas. Porque Jonas não fala o que aconteceu depois, O povo se arrependeu, Deus perdoou, e aí? E aí que em torno de 150 anos depois dessa mensagem, Nínive estaria sendo destruída, aproximadamente em 612 a.C. Então, depois daquele arrependimento produzido pela pregação de Jonas, na verdade, como nós já falamos, uma pregação totalmente sem interesse de resultado nenhum, uma pregação bem sem vergonha. A mensagem dele era: ainda 30 dias e Deus vai subverter a cidade de Nínive, vai destruir tudo. Mas o povo se arrepende. Deus havia mandado alguns sinais à cidade, tinha havido terremoto, havia alguns sinais, tudo isso historicamente comprovado. Depois Jonas vai, prega e o povo entende: opa, realmente precisamos tomar cuidado. Se arrependeu, mas não passou adiante, não cuidou da mensagem, não guardou no seu coração aquele arrependimento inicial, aquela noção. Ele não durou mais do que a própria geração que ouviu.
150 anos depois, Deus disse: basta, Nínive será destruída. Naum profetizou em torno de 80 anos antes da destruição de Nínive. Pelo menos 80 anos. Então ele não está narrando algo que aconteceu. Ele está narrando de uma forma vívida, de uma forma, parece que está vendo as imagens, mostrando a grandeza, o poder e a justiça de Deus e o conflito de Deus contra aquele império cruel e desafiador. Na verdade, nós temos que entender muito bem o porquê Deus trata de uma forma tão severa, e Deus tratará os inimigos de uma forma severa sempre, porque aos inimigos pertencem sim a ira de Deus. Eles tinham todas as razões para servir a Deus e se rebelaram contra Deus. Mas o fato é que no caso de Nínive, nós conseguimos ver assim, de uma forma muito específica, Deus trabalhando e dizendo: chega, você não vai mais permanecer. Eu não quero mais saber de você. Por que tudo isso? Se você voltar lá no segundo capítulo de Reis, capítulo 18, quando Senaqueribe invadiu e cercou Jerusalém, você vê um desafio. Você vê esse rei se levantar diretamente contra o Senhor e o menosprezar. Ele diz: olha, não deem ouvidos a Ezequias. O rei mandou uma carta, Senaqueribe mandou uma carta para o rei Ezequias, para que fosse lida diante do povo, na linguagem do povo, para que o povo pudesse ouvir e temer. Porque ele diz: não deis ouvidos a Ezequias, que engana vocês, dizendo: o Senhor vos livrará. Por acaso os deuses das outras nações livraram cada uma delas da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Ivá? Acaso livraram eles Samaria das minhas mãos? Falando já do reino do norte. Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém da minha mão? Olha o que o rei fez. Ele desafiou o Senhor. Esse livro tem um tema muito específico: a destruição de Nínive. Aquele arrependimento que Jonas fez passou, e não era simplesmente desviados, mas pessoas que se rebelaram contra uma mensagem que eles receberam. Esse rei desafiou o Senhor, e o Senhor aceitou o desafio do orgulhoso assírio, e Naum foi escolhido para recordar ao mundo a profecia da derrota completa do seu império, da cidade de Nínive, um império que era edificado sobre a violência, sobre a opressão, sobre o terror dos seus inimigos. Nós já citamos aqui algumas das coisas extremamente cruéis. Eles vinham empalando os seus inimigos, eles vinham realmente cometendo atos horríveis para que pudessem causar terror no coração dos outros povos para facilitar a sua vitória. O livro de Naum é um grande de uma vez. Deus disse: olha, por causa da sua opressão cruel, vocês estão sentenciados a perecer de uma maneira especialmente violenta. Vocês vão ser destruídos. O último versículo de Naum diz: o profeta termina o texto dizendo para Naum: não há remédio para a tua ferida, e a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Mas o interessante é que, apesar da profecia ser direcionada como se fosse falando diretamente para Nínive, diretamente para o povo assírio, essa profecia foi pregada em Jerusalém. Essa profecia ela não tinha a conotação como a de Jonas, de dizer: olha, vocês vão ser destruídos, arrependam-se. Mas ela tinha uma conotação ainda mais especial. Ela tinha uma conotação de dizer ao povo de Deus, dizer: olha, tenham calma, vai vir sim o julgamento sobre essa sanguinária cidade. Judá seria libertado futuramente. Para o irmão ter uma ideia, para você ter uma ideia exatamente do que Naum quer dizer ao povo, nós podemos citar o verso 15 do capítulo 1, que é a única boa notícia que está narrada no livro, que é uma notícia para Jerusalém, para o povo de Judá, e não para Nínive. E diz: eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz, não sobre Nínive, sobre Jerusalém.
celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, obviamente a Deus, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então, o livro de Naum, ele se divide basicamente em duas sessões. A primeira sessão está no comecinho do capítulo 1, dos versos 2 a 8. Chega a ser considerado um salmo, ou a leitura de um salmo, uma parte de um salmo, de uma forma muito linda, como nenhum dos outros profetas, com ousadia, ardor. Esse poema, essa parte de Naum, o livro inteiro, ele é como se fosse um poema perfeito, é majestoso. A preparação para a destruição de Nínive, a descrição da sua queda e da sua desolação se expressam em cores fortes em Naum, ousadas e luminosas, mas ao mesmo tempo ele diz a Israel: celebra tuas festas, volta a cuidar daquilo que é importante para você. O homem mau não vai mais passar por você. O amor e o perdão de Deus estão de uma forma muito clara, porque Deus ofereceu inclusive o seu amor e o seu perdão à própria Nínive, e eles abandonaram aquilo que eles aprenderam. Pouco tempo depois, já voltaram a praticar os atos mais horríveis, e por causa disso, o Senhor mandou essa profecia, e em 612 Nínive caiu, e foi destruído, já não existe mais. Então, precisamos entender que o Senhor é soberano. O livro se divide primeiro na sentença, né? Ele se divide que ele aponta quem é o juiz. Ele dá uma visão gloriosa da majestade do juiz, aquele que julgaria Nínive. E depois, a partir do verso 8, ele começa a falar sobre o julgamento de Nínive e vai até o fim do livro. A sentença é dada no capítulo 1, a aplicação é dada no último verso que nós lemos. Olha, ele vai ser inteiramente exterminado. A visão do estado da queda de Nínive, da desolação que essa cidade se encontrava, está narrado no capítulo 2 de Naum. E a certeza de que eles não seriam mais achados, que eles seriam completamente destruídos e não voltariam mais a machucar o povo de Deus ou qualquer outro povo, está no capítulo 3. A mensagem de Naum então é dupla: de conforto para o povo perseguido de Judá, porque eles tinham a certeza de que o cruel e terrível povo da Síria, povo de Nínive, seria derrotado. E o aviso para a nação apóstata de que Deus iria destruí-los, porque eles abandonaram o amor e o perdão de Deus. O caráter retribuidor de Deus está narrado em Naum. O livro ele demonstra um julgamento muito forte, mas ele demonstra que o Senhor é tardio em irar-se, mas ele não terá misericórdia daqueles que não se arrependeram. A misericórdia do Senhor é oferecida a todos, mas aqueles que o recebem terão misericórdia. O amor e o perdão de Deus está disponível, mas aqueles que o rejeitarem serão tratados como merecem, serão tratados com o rigor de um juiz. O texto de Naum nos dá uma visão de Deus muito importante como juiz, e eu queria que você captasse exatamente isso para nós terminarmos. Deus é um juiz. Tem muita gente que pensa que Deus é uma avó. Eu sempre falo isso. Deus não é uma avó. Por que vó? Porque quer um símbolo do amor? Mãe. O que é uma avó? Como diz a minha mãe, vó é mãe 2 vezes. Vó é aquela que tudo que você não podia fazer na casa da sua mãe, agora quando a sua mãe é avó, que é o meu caso, ela faz para os netos. Ela não tá nem aí, ela quer dar doce, ela quer paparicar, ela quer botar no colo, ela quer proteger, ela quer cuidar. Vó é sinônimo de amor. Mas às vezes precisa dar uma puxadinha, às vezes precisa haver uma disciplina. Quem faz isso? Pai e mãe. A avó às vezes fala: deixa, não tem problema não. Deus não é uma avó. Deus exige que cumpra os seus mandamentos. Ele é pai. Ele ama, ele sustenta, ele protege, mas ele disciplina. E o Senhor Deus, Jesus Cristo, que hoje João diz que nós temos um advogado para com o Pai, um dia ele virá como juiz. E aí precisamos saber o que isso implica. Quem é esse Deus a quem nós servimos?
Verso 2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com a inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá os seus inimigos. O amor e o perdão de Deus tem sido o tema de toda a nossa campanha. Deus é maravilhoso, o Senhor é bom e refúgio para aqueles que estão nele. Mas o Senhor é justo, e um dia ele voltará como juiz, e nós seremos julgados. Por isso, não se esqueça, o amor e o perdão de Deus não invalidam a justiça do Senhor e a ira preparado para o pecado, para o diabo e seus anjos, mas infelizmente para aqueles que a ele pertencerem. Porque filhos de Deus são aqueles que foram alcançados por Deus. Esse texto que nós lemos começa dizendo: o Senhor é zeloso e vingador. Ele está em consonância com os 10 mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz: não adorarás nem darás culto a imagens de escultura, que ele fala no capítulo 4, nem outro deuses, né? Porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A misericórdia do Senhor é abundante e vai durar muito mais do que a indignação do Senhor, porque a indignação do Senhor, quando ela vem, acaba a história, acabou a chance. Basta cuidado para você não ouvir uma palavra dessa como Deus tem falado. Deus é zeloso. Essa palavra pode ser entendida no aspecto humano como ciúme. Ele tem ciúme daquilo que é seu. Ele tem zelo, cuidado. Mas ele não gosta de ver aquilo que é seu sendo mal utilizado ou sendo perseguido, sendo zombado. Se você que está me ouvindo nesse dia tem tido práticas que não estão de acordo com o Senhor, cuidado em qual dos 2 grupos você está. O Senhor é bom e é refúgio para aqueles que nele se refugiam, ou ele julgará os seus inimigos com inundante tempestade. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor encontre guarida em nossos corações. Amém.